Quando eu estava na universidade, eu costumava fazer 6 disciplinas a cada semestre, pois estava cursando uma dupla graduação e queria terminar tudo em 4 anos. Isso significava muitos semestres. Eu estava atolado de trabalhos e estudos o tempo todo. Minha universidade tinha uma biblioteca que ficava aberta até meia-noite. Além disso, eu estava estagiando naquele semestre, então realmente não tinha quase tempo nenhum para fazer meus trabalhos. Nessa época, eu ainda morava no campus e meus colegas de quarto podiam ser muito barulhentos às vezes. Era uma quarta-feira à noite, então eu tinha 3 aulas naquele dia, além do estágio. Eu também tinha 2 provas no dia seguinte. Assim que terminei meu estágio, fui direto para a biblioteca. A biblioteca do nosso campus era bastante grande e quando cheguei lá, ainda havia um número razoável de pessoas por toda parte. No entanto, das 21 horas às 22 horas, o ambiente ficava bem mais tranquilo. Mas eu planejava ficar lá até a meia-noite, estudando para as minhas 2 provas do dia seguinte. Por volta das 23 horas, a maioria das pessoas já tinha ido embora, mas ainda havia algumas por perto. Eu estava sentado em uma das mesas entre 2 estantes de livros, o que me proporcionava um pouco mais de privacidade e isolamento. Por volta das 23 horas, um cara que parecia ter cerca de 20 e poucos anos entrou na sessão e passou por várias mesas vazias, vindo em direção à minha mesa, onde ele se sentou diagonalmente em frente a mim. Eu olhei para cima e ele retribuiu o olhar, sorrindo enquanto colocava seus livros na mesa. Eu olhei para baixo e tentei me concentrar nos meus estudos, evitando me perguntar muito por que ele decidiu sentar na minha mesa. Eu estava passando pelos slides para estudar no meu laptop quando o cara disse, "Com licença", e me perguntou se eu estava fazendo um curso específico de economia. Eu educadamente disse que não, esperando que aquilo fosse o fim da conversa. Mas então ele começou a explicar por que fez a pergunta, dizendo que sua suposta professora era uma chata e fazia testes surpresa todos os dias. Eu disse, nossa, isso é realmente terrível. Em seguida tentei voltar a estudar, mas mentalmente minha mente já não estava totalmente focada. Agora eu estava distraída pela presença desse homem, com a sensação de que ele iria continuar tentando conversar comigo. Levantei os olhos da tela do meu laptop e vi o homem me olhando, sorrindo com os lábios. Olhei de volta para baixo, contemplando a ideia de levantar e ir para outro lugar ou simplesmente sair. Foi então que ele perguntou meu nome. Eu inventei um nome e disse que era Alice. Ele disse, "Você tem olhos tão azuis, Alice." Foi nesse momento que comecei a me perguntar se esse homem estava realmente ali para estudar ou apenas incomodar as mulheres. E o fato de ele aparentar ter quase 30 anos não ajudava. Perguntei a ele qual era o nome do professor de economia. Ele pensou por um momento e disse que era professor Souza. Então perguntei se ele sabia o primeiro nome. Ele balançou a cabeça negativamente. Fui direto para o site ratemyprofessor.com e pesquisei por qualquer professor com o sobrenome Souza na nossa universidade. E apenas um professor apareceu, um professor de cálculo cujas últimas avaliações foram deixadas há anos. Decidi levantar e ir pedir ajuda ao funcionário de segurança na entrada. Enquanto me levantava, sentia o olhar daquele homem na mesa, observando-me caminhar em direção ao funcionário de segurança e contar a ele que esse homem estava me incomodando e que eu não achava que ele era um estudante. O funcionário de segurança voltou comigo e pediu para ver o documento de identificação estudantil do homem. Ele começou a procurar em sua carteira, depois em seus bolsos, e então disse que devia ter deixado no dormitório. O funcionário de segurança então perguntou em qual prédio de alojamento ele morava. O rapaz claramente estava mentindo, pois não sabia o que responder e acabou dizendo que honestamente não se lembrava como o prédio se chamava. O funcionário de segurança o acompanhou para fora da biblioteca e voltou para me dizer para ter cuidado ao voltar para o dormitório. Minha mente estava tão distraída apenas pensando no quão assustador aquele cara era. Fiz o meu melhor para continuar estudando. Por volta da meia-noite, eu sabia que era hora de encerrar e conseguir dormir um pouco. Guardei minhas coisas e saí pelo mesmo caminho em que o segurança acompanhou aquele homem. Ele não estava lá naquele momento. Eu não sabia para onde ele tinha ido. Comecei a caminhar pelo campus praticamente deserto. Ninguém anda por lá tão tarde em noites de segunda a quarta-feira. Quando estava me aproximando do prédio do meu alojamento, ouvi um som alto de um sapato batendo no concreto atrás de mim. Eu me virei, mas não vi ninguém lá. Eu tinha certeza de que ouvi passos.
Comecei a correr, o que pode ter sido um erro, porque assim que comecei a correr, o que foi difícil por causa da minha mochila, ouvi passos correndo atrás de mim. Virei e vi aquele homem da biblioteca correndo em minha direção. Gritei com todas as minhas forças, mas apenas por um segundo antes de ser derrubado no chão e ter uma mão sobre minha boca. Ele continuou me ameaçando, dizendo para eu me calar ou ele me mataria. Genuinamente pensei que minha vida estava prestes a acabar. Eu ainda estava tentando pedir ajuda, mas minha voz estava abafada pela mão dele. Então ele se levantou e começou a me arrastar pela garganta para fora das áreas principais, e percebi que ele estava me arrastando em direção à floresta, bem perto dos alojamentos. Consegui remover sua mão da minha boca por tempo suficiente para gritar novamente. Foi o suficiente para chamar a atenção de 2 rapazes que vieram correndo, gritando: "Ei, pare!" para o meu sequestrador. O homem me soltou e começou a correr em direção à floresta. Os 2 rapazes se aproximaram de mim. Tenho certeza de que eles estavam me perguntando se eu estava bem, mas eu bloqueei por alguns momentos e estava em choque total. Deixei todas as minhas emoções saírem e comecei a soluçar incontrolavelmente. Os 2 rapazes chamaram a polícia da universidade e fiz o possível para me manter calma e explicar o que aconteceu. Fomos até a biblioteca para perguntar ao segurança a descrição do homem. Ela coincidia com a minha descrição. A polícia também conseguiu usar as imagens das câmeras da biblioteca para obter uma imagem clara do rosto do homem. A imagem foi enviada para todos os telefones e e-mails dos estudantes, além do site da universidade. E na mesma noite houve uma denúncia anônima de que o homem estava em um bar noturno próximo à escola. A polícia chegou ao bar e o prendeu. O nível de trauma que isso me causou foi incrível. Não consigo nem imaginar o trauma para aqueles que não tiveram tanta sorte quanto eu em situações como essa. Por favor, inscreva-se para mais vídeos. Ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.